Entre as cartas escritas durante sua primeira prisão em Roma, estava a carta de Paulo aos Filipenses, que foi escrita para agradecer pelas ofertas recebidas e foi enviada por Epafrodito, que depois de adoecer sobreviveu e voltou para a Grécia com esta carta repleta de conselhos de um amigo para amigos num tom muito pastoral. Paulo escreve como, apesar de preso, seu coração estava cheio de alegria e não se abatia. Enquanto em prisão domiciliar em Roma, Atos 28:30 informa que Paulo precisou morar em uma casa que ele mesmo alugou, quando nesta época já era um homem idoso e doente. Então, de onde vinham os recursos financeiros que o mantinham? Durante este período, a igreja de Filipos, na Grécia, enviou Epafrodito com um auxílio financeiro para Paulo. Embora costumeiramente Paulo rejeitasse auxílio de outras igrejas, vivendo de seu trabalho como fazedor de tendas, Paulo nutria especial relacionamento com a igreja de Filipos, de quem aceitou estas ofertas. Qual era a relação da igreja apostólica e dos obreiros desta igreja com o dinheiro? Como impedir que o uso do dinheiro por parte de igrejas crie um sistema de estelionato? O dinheiro é uma das questões mais polêmicas até hoje na religiosidade. Bem-vindos ao Observatório 7, onde contamos a história mundial de forma simultânea, conectada e interdisciplinar com 7 saberes, sendo eles a história, arqueologia, antropologia, ciência, filosofia, arte e teologia cristã. Inscreva-se para mais episódios e lembre-se que o vídeo a seguir, além de usar imagens meramente ilustrativas que desconsideram o seu contexto original, é repleto de generalizações e simplificações baseadas na bibliografia abaixo do título. Um dos temas mais polêmicos do cristianismo tem sido, ao longo da história, a relação de suas instituições com o dinheiro e quem tem autoridade para governar a igreja e determinar o uso de tais recursos. As cartas aos Coríntios, aos Efésios e o próprio livro de Atos mostram como a Igreja Apostólica organizou-se na forma de anciãos e presbíteros, como vimos em episódios passados. Filipenses 1 mostra que esta igreja, como qualquer outra igreja apostólica, distribuía sua autoridade local para anciãos chamados de presbíteros ou bispos e para os diáconos, como já vimos no vídeo aqui do canal, os primeiros cristãos no reinado de Tibério. Também vimos que o próprio Jesus organizou a igreja e, a partir dos 12 apóstolos, constituiu a liderança de seu movimento, que nasceu para cumprir a missão de anunciar uma mensagem a todo mundo. A ideia moderna de desigrejados, ou tais cristãos modernos sem pertencimento à comunidade religiosa denominacional ou a uma instituição religiosa organizada, é uma ideia completamente refutada pelo próprio Novo Testamento. Não há cristãos sem uma igreja. Não há cristãos sem uma igreja ou igreja sem cristãos. Não há nada de bíblico nesse tipo de ideia. E este é apenas um fenômeno social moderno, fruto de outros fatores que não são tema deste vídeo. O que existia na era apostólica eram comunidades organizadas, onde pessoas com a mesma crença cristã se associavam em adoração e para cumprimento da missão. Elegiam seus líderes e, dentre estes, os mais experientes e reputáveis agiam como pastores, chamados de anciãos, presbíteros e bispos. O termo pastor era entendido como um dom
ou um dom de pastorear, semelhante a mestres e a outros dons. Estas comunidades trocavam cartas, enviavam donativos e partilhava a autoridade apostólica umas com as outras através destas cartas. Esta autoridade apostólica era tão reconhecida que foi ela que gerou as milhares de cópias do que formaria o Novo Testamento. Estas comunidades, que chamamos de igrejas, nem eram isoladas entre si, tampouco respondiam a uma liderança mundial centralizada em um único indivíduo e lugar. Eram lideradas a nível local, por seus representantes, os anciãos, que dialogavam por igual com outras igrejas nesta grande associação de comunidades conectadas pela autoridade dos apóstolos, que, não podendo estar presentes em toda parte, eram consultados na forma das suas cartas e escritos. O mesmo ocorria com as Escrituras, que eles citavam o tempo inteiro, a saber, o Antigo Testamento. Se uma comunidade divergia, o ensino da lei e dos profetas ou ainda das cartas apostólicas eram consultados. E tanto indivíduos como toda a comunidade poderia receber censuras e disciplinas, como vemos Paulo fazendo isso nas suas cartas. Agora que entendemos como se dava autoridade tanto doutrinária quanto administrativa na Igreja Apostólica, vamos compreender o uso dos recursos. No início do cristianismo, entre Jesus e os 12, o dinheiro era administrado como sempre foi no Antigo Testamento, ou seja, ele ficava centralizado na adoração e sacerdócio do templo em Jerusalém. Vemos Jesus concordando com o dízimo, inclusive elogiando a oferta da viúva pobre. Mas, pouco tempo depois, o próprio templo rejeitou os cristãos e o dízimo e ofertas dos cristãos foram redirecionados pelos próprios apóstolos do templo para a evangelização. Obviamente, por 3 séculos não existiram prédios da igreja e nem nos primeiros anos dos apóstolos haviam pastores e bispos pagos de forma institucional por essas ofertas e dízimos. A maioria vivia de seu autossustento ou de doações, como vemos vários exemplos em Atos e nos Evangelhos. O próprio Jesus e os apóstolos eram mantidos por apoiadores e apoiadoras, como vemos sendo citado em Lucas 8. Ainda assim, mesmo com tais doadores, a diferença destes apóstolos para alguns que hoje modernamente se intitulam apóstolos ou sucessores dos apóstolos era, para começar, a pobreza. Podem existir apóstolos modernos? A resposta é sim, mas um apóstolo moderno teria que ser chamado face a face pelo próprio Jesus, como inclusive Paulo o foi, e provavelmente será alguém pobre e que nunca contradiz o ensino doutrinário de toda a Bíblia. Por tais motivos, não vemos biblicamente apóstolos desde o final do 1º século. Na Igreja Apostólica haviam doações para socorrer os pobres, mas, além destas, os custos de viagem, manutenção de obreiros, era entendido como legítimo de ser sustentado pelos cristãos, e os apóstolos determinaram que o mesmo sistema de dízimos e ofertas antes usado para o sacerdócio levítico agora deveria ser destinado aos obreiros evangélicos. Abre aspas, vocês não sabem que aqueles que trabalham no templo alimentam-se das coisas do templo e que os que servem diante do altar participam do que é oferecido no altar? Da mesma forma, o Senhor ordenou àqueles que pregam o evangelho que vivam do evangelho. 1 Coríntios 9, 13 a 14. Na verdade, o plano de dízimos era o mais justo, pois, trabalhando com um percentual, seja pobre ou seja rico, qualquer pessoa poderia dar proporcionalmente de forma justa, sem comprometer os mais humildes. Esse valor poderia ainda ser dividido entre todos os obreiros de forma igual,
para manter um equilíbrio nas finanças. Entretanto, vemos que não era meramente possível que tal obreiro simplesmente pegasse este dinheiro e fizesse o que queria deste recurso, aplicando-o conforme sua própria opinião. Pelo contrário, o dinheiro era enviado e havia uma administração e prestação de contas do dinheiro dos dízimos e ofertas, sob conselho dos líderes escolhidos pela comunidade que os representavam administrativamente. Abre aspas, os discípulos, cada um segundo suas possibilidades, decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia e o fizeram enviando suas ofertas aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e Saulo. Atos 11, 29 a 30. Da prática da Igreja Apostólica do Novo Testamento, podemos extrair alguns princípios aplicáveis que podem guiar as escolhas dos cristãos modernos de qualquer denominação religiosa sobre instituições e o uso do dinheiro. Existem muitas denominações religiosas que são igrejas sérias, que, embora tenham sua discordância teológica umas das outras, no campo administrativo, são organizações idôneas e que não podem ser confundidas com os lobos que predam o rebanho desavisado, sujeito a aproveitadores, e que já nos tempos apostólicos a Bíblia advertiu que eles viriam. Então, que princípios são esses para reconhecer uma igreja e uma instituição que trabalha com seriedade? Número 1, uma igreja sem uma instituição é incapaz de receber qualquer fiscalização, disciplina ou liderança. Igrejas sérias obrigatoriamente constituem lideranças organizadas que podem ser devidamente fiscalizadas. É enganoso pensar que podemos publicar Bíblias, distribuir literatura, prover ensino e pregar o Evangelho no mundo todo, baseado no estudo de um livro que precisa ser corretamente traduzido e publicado, sem existir para tudo isso uma instituição. Instituições não são boas nem más, elas são apenas aquilo que seus dirigentes determinarem que elas se tornem. Instituições cristãs sérias estão comprometidas com valores apostólicos e com a missão de Jesus de pregar o Evangelho. Em outras palavras, uma instituição traz confiança e seriedade para um grupo de pessoas que pretende executar uma missão, porque esta missão pode ser fiscalizada através da instituição. Número 2, onde houverem pessoas envolvidas numa missão, é necessário instituições. Então, em algum momento, será preciso obreiros qualificados para dirigirem ou para servirem esta instituição. Para organizar tais demandas, esta comunidade deve ter líderes escolhidos periodicamente, inclusive tesoureiros eleitos pelo próprio povo, que, além da administração dos recursos doados, prestem relatório sobre o uso destas finanças. Estes recursos devem ser administrados não por opinião de um líder, mas por critérios e objetivos estabelecidos pelo voto da comunidade na forma de um grupo de representantes. O líder vai trabalhar gerenciando os recursos dentro destes critérios e será fiscalizado pela comunidade. Número 3, se você faz parte de uma comunidade onde você não recebe comprovantes das suas doações de dinheiro e de quanto entrou no caixa, ou de como está sendo administrado, então algo estranho está acontecendo aí na sua igreja. Se você faz parte de uma comunidade onde vocês mesmos não podem eleger o tesoureiro ou participar como representantes no plano de orçamento da congregação e nem sequer sabem como vivem e com quanto vivem seus obreiros, pastores, bispos ou sacerdotes, então, particularmente, eu acho que algo errado está acontecendo aí na sua comunidade. Não temos o direito bíblico de usar nossos dízimos e ofertas conforme o nosso próprio gosto ou entendimento. Muito menos uma elite de clérigos tem esse direito.
Os apóstolos estabeleceram usos e critérios para dízimos e ofertas, e se somos cristãos bíblicos e sérios, tanto doadores como instituições devem trabalhar biblicamente e empregar este dinheiro agindo com transparência para com a comunidade religiosa que participa como mordomos, doando. Número 4. Igrejas sérias têm maneiras de escrutinar o uso do dinheiro por parte dos seus obreiros. Essa auditoria é compartilhada com os leigos e tem poder suficiente para disciplinar e afastar tais obreiros se estes se corromperem. Igrejas sérias não são propriedade de algum sacerdote, elas não são propriedade de um pastor, de um bispo ou de algum suposto apóstolo. O patrimônio da igreja que trabalha seriamente está sempre instituído na forma de algum tipo de associação de pessoas, cujos representantes são eleitos pelo povo que nela congrega. Igrejas sérias têm instituições sólidas que protegem o patrimônio e corpo de crenças. Igrejas sérias são conhecidas por seu credo e não por seu líder. E caso um líder venha a cair, ele é afastado e a comunidade continua unida, mas por sua crença e por sua missão. Número 5. Igrejas sérias não estão preocupadas em facilitar o evangelho para reunir o maior número possível de membros. Igrejas sérias pregam sobre o pecado, arrependimento, sobre a cruz, a ressurreição e sobre o futuro escatológico. Igrejas de fachada, de estelionatários, nunca falam sobre arrependimento dos pecados. Elas falam somente sobre vitória aqui nesta vida, sobre enriquecimento aqui neste mundo e troca de favores entre Deus e os homens que doam ofertas para receber muito mais coisas aqui e prosperar neste mundo e nesta vida. Número 6. Aliás, cumprir a missão exige que diferentes igrejas ou comunidades estejam conectadas por uma mesma fé, que deve ser apostólica, portanto exclusivamente bíblica. E esta associação de igrejas em prol da missão fará planos financeiros e administrativos conjugados, assim como em Atos as igrejas socorriam umas às outras, sendo muitas vezes de geografias tão diferentes que nem se conheciam pessoalmente. Igrejas sérias não estão apenas focadas no seu próprio endereço, mas pensam em fazer chegar o evangelho em cada tribo, língua e nação. Como estão unidas, as igrejas que levam a sério sua missão buscam harmonia doutrinária no essencial dos pontos absolutamente claros da fé apostólica. Ainda existe uma última questão sobre instituições religiosas e finanças, que são os impostos. Jesus defendeu que se pagassem os impostos, mas falava sobre o indivíduo. Não havia qualquer debate sobre instituições religiosas, porque o Estado daquela época não era igual ao Estado que vivemos hoje. Os impostos eram cobrados dos indivíduos. Ao longo da história, este assunto mudou muito e no mundo atual é completamente diferente, dependendo das leis de cada país. O debate aqui no Brasil se tornou acalorado, em especial por petições para derrubar a isenção de impostos das igrejas. Entretanto, este assunto nas redes sociais cria uma ideia não verdadeira de que tudo nas igrejas está livre de qualquer prestação de contas ou de qualquer responsabilidade fiscal. No Brasil, os centros religiosos estão imunes de impostos pela Constituição Federal, mas a imunidade não vale para o pagamento de taxas e contribuições. Isso quer dizer que não são livres de qualquer tributo. Os impostos são apenas um dos muitos tributos que o governo de nosso país recolhe. Na prática, isso quer dizer que União, Estado e municípios não podem taxar impostos sobre o patrimônio da instituição religiosa, porque ela, como instituição religiosa, é sem fins lucrativos.
Os críticos argumentam que as igrejas se transformaram numa máquina de lucro, mas na prática, diante da lei, é impossível avaliar quais religiões são sérias e quais são estas falsificações, embora seria ótimo se isso fosse possível. Tal esfera permanece no julgamento de cada indivíduo. Realmente é impossível, diante da lei, taxar a seriedade de uma instituição sem esbarrar na liberdade de crença. Porque de alguma forma o Estado estaria legislando e julgando a moralidade da igreja, e isso romperia a separação de Estado e igreja, dando poder ao Estado sobre a fé e consciência das pessoas. Se o Estado fizer isso, sem querer, tira o seu direito individual de julgar por si mesmo que igreja ou grupo religioso você considera coerente participar. Com isso, o Estado estaria ditando ou sugerindo sua consciência religiosa. E estaríamos voltando ao mundo medieval, onde o Estado podia determinar a religião das pessoas. O contra-argumento sobre os impostos é que não se pode taxar a consciência religiosa de alguém, porque isso implicaria em excluir o direito religioso daqueles que não pudessem pagar os impostos. Ou seja, um imposto sobre alguma religião fere a separação da igreja e do Estado, porque o Estado estaria legislando sobre a fé das pessoas. Este seria um Estado que só permitiria religiões que ele mesmo autorizasse mediante taxas, deixando fora religiões que fossem incapazes de pagar tais taxas. Isso é exatamente perigoso para a liberdade de consciência individual. Pior ainda, as maiores instituições religiosas que pagariam mais impostos ou taxas poderiam fazer um lobby extremamente poderoso com seu peso de impostos, influenciar o Estado em níveis muito piores do que as atuais bancadas religiosas são capazes de fazer hoje em dia e são tão criticadas. Em outras palavras, o remédio poderia ser pior que a doença e trazer efeitos colaterais mortais para a nossa sociedade. Mas afinal, o que o Estado está perdendo ao deixar de cobrar as igrejas? Igrejas e centros quaisquer religiões não pagam IPTU, o Imposto Predial e Territorial Urbano, que pagamos uma vez por ano, se somos donos de algum imóvel. Mas quanto ao resto, qualquer igreja tem que pagar taxa de lixo público, luz, água e qualquer taxa de serviços tanto públicos quanto particulares. O IPTU é o imposto mais significativo que igrejas realmente não pagam no Brasil. No restante, igrejas geram renda e serviços tributáveis, empregados que recebem todos os direitos de qualquer outro trabalhador e que fazem essas igrejas pagar todos os impostos trabalhistas que qualquer empresa pagaria. E também movimenta a renda de servidores terceirizados, desde transportes impressos, construções, serviços diversos de terceiros, que empregam milhões de pessoas em empresas que servem as igrejas nos mais diferentes serviços e, com isso, milhões de famílias têm seu sustento pagando seus impostos regularmente. Tudo isso é tributado e recolhe impostos. A Receita Federal fiscaliza qualquer igreja e centro de outras religiões, escrutinando como ela distribui os pagamentos com seus funcionários. Também há, inclusive, multas em caso de irregularidades de uma igreja. A isenção do tal IPTU sobre as instituições religiosas não isenta os pastores, os padres ou sacerdotes de qualquer religião de imposto, ou mesmo de pagar o próprio IPTU de propriedades em seu nome. Tudo que pertence a um indivíduo, ele pagará imposto, e todos os impostos. Qualquer um deles deve fazer sua declaração do imposto de renda e, ultrapassando as determinações do Estado, pagará imposto de renda e qualquer outro imposto existente. Argumenta-se que dízimos e ofertas recolhidos não são tributados. O problema é se o tal dízimo e oferta é coletado direto pelo sacerdote. Igrejas sérias nunca fazem isso
e que, a nível bíblico, isso seria deveras estranho e muito irregular. Dízimos e ofertas são doados a uma instituição por indivíduos que já foram tributados em sua renda pessoal até o máximo. Imagine que, além de todos os tributos que você paga, tributassem com impostos as doações para as causas humanitárias ou religiosas de seu próprio gosto. Imagine um Estado que pode tomar para si uma parte de qualquer doação que você queira fazer de sua própria renda, que, aliás, já foi tributada no seu imposto de renda. Dízimos e ofertas são doações livres, fruto de rendas de contribuintes que já pagaram impostos e querem ter o direito de usar seu dinheiro já tributado com quem e no que sua consciência desejar. Veja como a questão é contraditória. A imunidade das igrejas e grupos de qualquer religião pode ser polêmica, mas também está sendo defendida por pessoas que não são doadores. E, por outro lado, muitos críticos das religiões estão tentando legislar sobre rendas de pessoas que já pagaram seus impostos e não lhes devem explicação alguma de onde e com quem querem gastar o seu dinheiro. Que cada um cuide do seu próprio dinheiro e, se não quiser doar, que não doe, mas seria seu direito opinar como os outros devem empregar o próprio dinheiro? Defendo que o Estado fiscalize as igrejas e identifique estelionatos, desvios e abusos. Mas os limites do Estado interferindo na igreja devem ser mantidos e vice-versa. Eu sei que isso é polêmico, mas os defensores da isenção das igrejas defendem direitos muito maiores, inclusive disponíveis aos próprios ateus, onde cláusula pétrea de nossa Constituição defende a liberdade religiosa, incluindo a liberdade de não ter religião, se esta for a sua opção. E é por estes motivos que a isenção de impostos é defendida não só por religiosos que temem que o limite de separação de igreja e Estado sejam rompidos. Quanto custa a liberdade? Este é um valor sem preço que nunca poderá ser tributado. Independente de nosso país manter ou mudar o atual padrão de impostos sobre instituições religiosas, o importante é lembrar a máxima continua valendo, e damos a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. A igreja tem seus projetos e procedimentos, mas nunca se eximiu de suas obrigações com a comunidade e com o Estado.